Olá, meus amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Bem-vindos mais uma vez. Este é um novo vídeo da série Livros que eu recomendo. Antes, porém, temos aquela tradicional recomendação. Inscrevam-se no canal e ativem o sininho para receber as notificações quando os vídeos forem disponibilizados. Há boas razões para isso. Temos 4 séries, além desta, temos as seguintes: 100 orações registradas na Bíblia, História da Igreja e a mais recente, Evidências que respaldam a Escritura como Palavra de Deus. E temos ainda um plus, que é a transmissão semanal de subsídios como suporte para os professores de escola dominical da lição de cada semana, de modo que os professores podem ter novos elementos para agregar ao seu ensino no próximo domingo ou em outro dia em que a igreja realizar a sua escola dominical. E temos ainda os shorts, são aqueles reels de 1 minuto cada um e, em síntese, com poucas palavras, tratamos de temas de relevância para a igreja. Portanto, temos aí, usando uma hipérbole, 1000 razões para você inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber as notificações. No vídeo de hoje, eu vou recomendar um clássico da literatura cristã. Não é uma obra recente, é uma obra antiga, mas é o que chamamos de obra perene, ou seja, ela tem ensinos que permanecem por toda a vida até que a igreja cumpra a sua missão neste mundo. A diferença entre obras perenes e obras sazonais é que as sazonais são obras que tratam de assuntos do momento e depois esses assuntos se esgotam e as obras também acabam cumprindo um papel num determinado período de tempo. As obras perenes são diferentes. Elas têm continuidade, elas têm atualidade, os seus assuntos são assuntos permanentes enquanto a igreja permanecer na terra. Então é interessante que se faça essa distinção. E a obra que eu tenho hoje em mãos é uma obra perene e eu estou criando aquela expectativa em você para que você possa percustar em sua mente quem seria o autor dessa obra. Vou dar aqui uma dica. Ele foi o pregador daquele famoso sermão que todos conhecemos, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Eu acho que com essa dica não é possível que você não saiba quem seja o autor da obra. Mas é possível que haja pessoas que não conheçam quem pregou esse famoso sermão. É um clássico também da literatura cristã, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Portanto, vamos já de imediato, criada a expectativa, vamos já de imediato apresentar a obra que recomendo neste vídeo. Aqui está ela. Vou afastá-la um pouco mais. Temos aí o desenho do autor da obra e o título da obra: Afeições religiosas. Eu vou até ler aqui a recomendação que temos
na última capa, aqui diz o seguinte: em Afeições Religiosas, Jonathan Edwards, figura central do primeiro grande despertamento, nos presenteia com uma descrição pormenorizada dos sinais verdadeiros e falsos do avivamento religioso. Essa síntese da apresentação feita na última capa de estudo sobre a obra e de estudo sobre o autor. Inclusive, indica o fato de ele ser uma figura central do primeiro grande despertamento nos Estados Unidos da América. Então, estamos falando de Jonathan Edwards, autor dessa obra perene, um dos clássicos da literatura cristã, Afeições Religiosas. O livro é robusto, ele tem um total de 361 páginas e em fonte bem pequena, porque senão seria um livro talvez com 600 páginas ou mais. E o livro é dividido em 3 partes, além do prefácio. No prefácio, Jonathan faz as alegações pelas quais ele produziu o livro, como é que o livro se estendeu, a sua proposta em relação à obra. Na segunda parte, ele trata sobre a natureza das afeições e sua importância na religião. É bom aqui que se entenda o que significa a palavra afeições. Nós não estamos acostumados com esse termo nos dias de hoje, mas afeições estão ligadas aos sentimentos. Ou seja, o que a Escritura, o que a palavra, o que o conhecimento de Deus produz em nossos sentimentos. Afeições. Todos nós temos afeições em maior ou menor grau em nossas relações pessoais, temos afeições pelos nossos filhos, cada um de nós tem afeição pela sua esposa, temos afeições por amigos especiais, que são sentimentos os quais também estão envolvidos na área da nossa volição, na área da nossa vontade. Ou seja, o que Jonathan quer dizer é que a vida de fé também produz afeições. O que ele quer dizer é que a vida cristã, ou nos termos da época, a vida religiosa, produz afeições na vida do cristão. É exatamente isso que ele quer dizer. Então, na primeira parte, ele trata sobre a natureza das afeições e sua importância na religião. Na segunda parte, e eu considero essa segunda parte extremamente importante, ela contém 12 capítulos. Na segunda parte ele diz: não há, preste bem atenção, não há sinais inquestionáveis de que as afeições religiosas sejam cheias de graça, nem de que não sejam. Aparentemente, pode ser que nessa definição da segunda parte, pareça que ele esteja em cima do muro, mas não é isso. O que ele quer dizer é que os sentimentos podem medir e podem não medir a espiritualidade de uma pessoa. E por que se põe a questão dessa forma? Porque muitas vezes esses sentimentos podem ser produto da própria carne, produto da efusividade humana, produto das reações humanas diante da manifestação de Deus,
e não, de fato, afeições produzidas como resultado, como efeito da palavra de Deus. Por isso é que ele põe dessa forma e, por óbvio, ele explica isso nos 12 capítulos. Por exemplo, no primeiro capítulo da segunda parte, diz ele: as afeições religiosas serem muito grandiosas ou de nível elevado não significa nem uma coisa nem outra. E aí vai, em cada capítulo, discorrendo sobre esse aspecto definido na segunda parte. Não há sinais inquestionáveis, ou seja, todos os sinais podem ser questionados. Não há sinais inquestionáveis de que as afeições religiosas sejam cheias da graça, nem de que não sejam. E aí vamos, então, para a terceira parte. Aí sim, é a parte mais importante da obra. Terceira parte. E essa é uma forma de você produzir uma obra, de você produzir um sermão. Antes, você apresenta os aspectos, digamos, negativos. Você deixa para apresentar os aspectos positivos por último. Então, é o que Jonathan Edwards faz na terceira parte. A terceira parte assim se define: apresentam-se os sinais característicos das afeições genuinamente santas e cheias da graça. Também, nesta terceira parte, temos 12 capítulos. E vou mencionar apenas o título do primeiro capítulo. Preste atenção. As afeições verdadeiramente espirituais e cheias da graça. Prestem atenção. As afeições verdadeiramente espirituais e cheias da graça nascem das influências e operações espirituais, sobrenaturais e divinas no coração. Então, ele caracteriza essas afeições em 3 aspectos: afeições espirituais, afeições sobrenaturais, e eu posso aqui substituir essa palavra por outra, afeições extraordinárias, que estão além do comum, que estão além do ordinário. Esse é o sentido do termo sobrenaturais. E afeições divinas, ou seja, tem origem divina, tem origem em Deus, tem origem na exposição da sua palavra. Eu poderia continuar falando dos outros capítulos. Deixe-me apenas citar o segundo capítulo da terceira parte, o seu título. O título é grande. O primeiro fundamento objetivo, não é subjetivo. O primeiro fundamento objetivo das afeições da graça é a natureza de amabilidade e excelência transcendentais das coisas divinas, tais como estas são em si mesmas, e não alguma suposta relação que tenham com o indivíduo ou com seu próprio interesse. Interessante, resumindo esse título longo, isso era costume naquela época também, resumindo, ele quer dizer que o nosso sentimento afetivo, por assim dizer, a nossa afeição, fruto da graça, ela é caracterizada pela nossa amabilidade, pela excelência transcendental das coisas divinas, ou seja, como elas são em si mesmas, não por qualquer outra relação com essas afeições, no sentido dos efeitos
que elas possam produzir em nós mesmos ou em razão dos próprios interesses, ou seja, dos interesses pessoais. Eu vivamente recomendo que você adquira a obra. Aqui está, Afeições Religiosas, de Jonathan Edwards. Essa obra foi lançada pela editora Vida Nova, é uma das nossas melhores editoras em nosso país, é uma editora que tem um catálogo bastante diversificado e você pode adquirir a obra tanto no portal da editora Vida Nova, como em outros portais e também nas livrarias evangélicas, porque em português é uma obra recente. Essa obra foi lançada em português, deixe-me ver aqui só para não errar, a sua primeira edição foi lançada no ano de 2018 em português, mas é uma obra antiga, da época do primeiro grande despertamento nos Estados Unidos da América. Essa é a minha recomendação de hoje, deste vídeo, e eu termino repetindo aquele tradicional convite. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.